Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar então o nosso encontro com Jesus. Do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Errar é humano, diz o adágio. De fato, todos nós erramos. A toda hora, a vida pede algo a você. São muitos os afazeres que os esperam. É quase impossível não errar. Então, por que censurar os deslizes alheios? Não anote os erros dos outros, assim como você não gosta que censurem os seus. Compreenda, perdoe. Lembre-se de que Deus o perdoa sempre. Seguir o impulso de Deus no coração é o melhor meio para acertar sempre. Olha que lindo isso, hein? Tudo a ver, né? Que a gente possa, então, praticar mais, vigiando o que não é muito legal com a gente, né? Prestando mais atenção nos nossos erros. E eu acho que a gente precisa focar mais para acertar, né? Então vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Imaginar aqui, não é, o Mestre conosco, nos abraçando, nos incentivando a continuar aí na seara do bem. A tarefa não é fácil, é trabalhosa, mas se a gente se esforçar todo dia um pouquinho, com certeza a gente vai ter méritos, né? Então a gente agradece muito por ter conseguido chegar, por estar nessa casa que nos acolhe, que nos fortalece, né? Que está sempre aqui como um colinho de mãe, recebendo a gente, amparando a todos aqueles que são sofredores da alma, sofredores do corpo. Que possamos nessa noite trocar, que possamos interiorizar tudo que aqui for falado e cuidar dos nossos erros, né? É preciso que haja, sim, escândalos, mas há daqueles que trazem, né, o escândalo. Então a gente pede uma bênção especial para o nosso querido Eduardo Henrique, que vai falar desse tema, escândalos, né? Que ele possa ser inspirado, amparado. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Sempre uma grande alegria a gente visitar centros espíritas, ainda mais quando a gente vê uma casa super organizada como essa que a gente está aqui na noite de hoje. A gente vai ter a oportunidade de estudar hoje, mais uma vez, o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E, especificamente, o item 11, que tem o título Escândalos. E o subtítulo, Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Bom, a primeira coisa muito importante para a gente poder perceber, quando a gente estuda qualquer tema do Evangelho, né? A gente tem repetido isso em vários estudos, porque isso é uma questão muito importante. A gente, quando ouve uma questão que venha do Evangelho, qualquer que seja, a gente pensa assim, porque Jesus falou tal coisa. E a gente tem quase que convicção dentro do nosso coração de que Jesus falou em português. Jesus, como espírito puro, obviamente sabe português. Mas a gente precisa perceber que o que ele disse lá naquela época, dos anos 30 a 33, foi comentado, inclusive uma coisa importante da gente entender, quando eu trato no assunto, né, alguns autores, alguns historiadores preferem ir na direção das questões de
traduções do Evangelho, traduções do Novo Testamento. Eu tenho preferido conversar com as pessoas a respeito não das traduções propriamente dito, mas como que as pessoas falam a respeito do tema. Por quê? Porque se existe uma importância enorme na tradução, a gente tem que perceber, por um outro lado, que existe talvez até uma importância maior ainda do que se fala a respeito do assunto. Então, por exemplo, quando Jesus fala essas questões todas para a gente precisa lembrar, né, e aí é preciso também a gente ir na direção de um mapa, né? Eu não coloquei um mapa aqui na tela, mas eu posso fazer com que vocês imaginem o mapa da Palestina. A Palestina ela era dividida em duas partes. O reino do norte, que era o reino de Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. O reino do norte, a capital era Samaria, era naquela época tinha, mas ainda está lá o lago, né? O mar da Galileia, o lago da Galileia, né? O mar de Genezaré, né? O mar de Tiberíades, outras pessoas também chamaram dessa maneira. Essa é a parte lá do norte, né? Que tem a Galileia como grande destaque de região, que é a região da Galileia. Na região do sul, nesse reino de Judá, a capital é Jerusalém. E aí o que acontece? O destaque do sul é o Mar Morto, Jericó, né, a própria Jerusalém. Então esse é o destaque da parte de baixo aqui do sul. Só que quando você olha ao norte, acima do reino do norte, do reino de Israel, o que acontece? Existe uma área que pertencia, né? Hoje, se a gente olhar no mapa, é onde se localiza aquele país que está com muitos problemas de guerras, né, de guerras civis, né, que é a Síria, né? E a Síria, esse país, Síria, antigamente se chamava aquela região lá de Assíria. E aquela parte no norte especificamente chamava-se de Aram, reino de Aram. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que é mais ou menos o que acontece aqui em Foz do Iguaçu, né? Que o pessoal, quando chega lá em Foz do Iguaçu, tem gente que fala português, tem gente que fala espanhol, e tem gente que fala uma língua intermediária, né? Uma misturada de língua, que é o tal do portunhol, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. Lá na Palestina, existia o hebraico, principalmente, e nessa região do norte foi contaminada com a língua do reino de Aram, e passou a se falar também o tal do aramaico. O aramaico era um dialeto, ele era parecido com o hebraico, mas não era propriamente o hebraico. Então Jesus podia conhecer aramaico, mas ele não podia ensinar as coisas principais em aramaico. Ele tinha que ensinar em hebraico. Isso os historiadores ficam discutindo, né? Mas deve ter falado muito em aramaico. Claro que ele deve ter falado aramaico o tempo todo. Uma grande parte da vida dele ele ficou naquela região. Então é claro que ele deve ter falado muito aramaico. Mas os ensinos principais, se ele trouxesse os ensinos principais em aramaico, o que ia acontecer? O pessoal do Reino do Sul ia ter dificuldade de aprendizado. E aí o que aconteceu? Aconteceu que no transcorrer dos anos, as coisas que Jesus falou em hebraico passaram a ser discutidas pelo povo vamos lembrar uma coisa importante, escrever. Até hoje em dia, escrever é difícil. Se a gente for perceber, né, as pessoas preferem 150 mil vezes ver um vídeo, assistir uma palestra, do que pegar um livro e ler o livro e tentar entender o que está escrito no livro. Então, reparem, desde aquela época era a mesma coisa. Então, as pessoas falavam as coisas em hebraico, os ensinamentos foram discutidos em aramaico. Quando entra na questão do grego,
Aí tem uma outra questão também muito importante de história para a gente perceber, né? Não sei se vocês lembram, vocês devem ter visto filmes a respeito, né? Tem filmes sobre Jesus, tem filmes sobre Maria de Madalena, vira e mexe a gente vê filme na televisão mostrando a respeito disso. E aí o que eles mostram, o que eles ensinam para a gente? Que quando o Império Romano começou a tomar conta de toda a volta do Mediterrâneo, eles chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Por que eles falavam isso? Porque eles começaram a tomar conta, né? Tomaram poder, né? Invadiram, né? Toda a volta do mar Mediterrâneo. Mas, na hora que eles passam pela Grécia, para poder ter uma noção do poder, da força da cultura helenística, da cultura da Grécia, quando passa pela Grécia, a língua que foi falada no Império Romano não foi o latim do Império Romano, foi o grego da Grécia. Só que a Grécia tinha um detalhe muito interessante, que a Grécia ela era constituída de cidades-estado. Então, como é que isso funciona? Cidade-estado. Cada cidade tinha o seu dialeto. A Grécia, ela é muito menor do que o Brasil, muito menor do que o Brasil, tá? Eu não sei exatamente em área quanto que dá, porque a Grécia é formada por 500 milhões de ilhas, e não, né, eu não sei de cabeça quantas, né? Mas quando você olha no mapa assim, a Grécia é desse tamanho. Quando você olha no mapa, o Brasil é enorme. Aqui no Brasil, a gente vê que acontece isso. Eu falei para o pessoal outro dia, né? Eu usei o termo eu falei sobre... Do Brasil eu usei qual termo que eu usei aqui no Brasil? Eu uso muito, tem vários termos que eu uso. Eu uso às vezes o piá, né? Em Curitiba, piá lá no Rio Grande do Sul, guri, né? Aí quando você vem para o Rio de Janeiro, moleque, garoto, entendeu? Aí você vai vendo que no percorrer do Brasil, você tem várias designações para a mesma situação. Vocês lembram a questão da macaxeira, não lembram? Né? Macaxeira, aipim e mandioca, né? É tudo em base, a base é a mesma coisa. Se você vai no Espírito Santo, o pessoal, não, vamos comer aipim, né? Aí você vai, no Minas é mandioca, é isso, né? Tem a questão também do girimum, que é a abóbora. Minha mãe fazia essa maldade. Ela ainda continua muito má, né? Porque ela, na hora de dar comida para os netos, ela fazia o quê? Ela virava e falava assim, né? Você quer abóbora? Aí o filho, não, os netos, né? Não quero abóbora, não quero abóbora não, vó, não gosto de abóbora. Fica tranquilo. Então hoje eu vou fazer girimum. E aí ela fazia abóbora da mesma maneira, servia dizendo que era girimum, e os caras mandavam para dentro. Por quê? Porque eles não gostavam de abóbora, mas adoravam girimum. Coisa de, né? Não dá para entender. Mas o que a gente deve perceber é o seguinte, que as línguas na Grécia, como eram várias cidades-estado, a Esparta, Atenas, Tebas, Troia, eles tinham vários gregos diferentes. E aí o que eu fiz na minha cabeça? Eu fiquei imaginando a confusão que acontece em 2023, quando Jesus falou lá de 30 a 33 em hebraico, e as coisas foram conversadas em hebraico, em aramaico, em grego 1, em grego 2, em grego 3, preciso contar na outra mão, né? Em grego 4, em latim, em italiano, em alemão, em espanhol, em inglês, em português de Portugal, em português do Brasil. Talvez até tenha esquecido algum aí no meio. Mas reparem, normalmente quando a gente vai contando, são 14 níveis de troca e substituição de palavras. Isso é tão complexo, mas tão complexo, que quando, por exemplo, só para a gente imaginar, alguém aqui sabe inglês?
Em inglês? Sabe inglês? Como é que é saudade em inglês? Não tem. Mas quando você sai do inglês e vem para o português, lá se utiliza I miss you e chega aqui no português em saudade. Então reparem que coisa impressionante. Sai do português para lá, saudade não chega, e sai de lá I miss you e a gente entende aqui como saudade. Então reparem, as coisas que Jesus chega e diz, por exemplo, no que diz respeito a escândalo, a gente precisa dar um desconto do tamanho do mundo. Porque a palavra que Jesus utilizou para escândalo não é a palavra que é utilizada no português escândalo. Só para a gente ver como é que isso é complexo, quando a gente chega, nós cariocas, né, a maior parte dos cariocas, chegam e dizem assim, né, ai, aquela torta de limão, eu amo torta de limão. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, como é que estava a torta de limão? Eu digo assim, horrível. O que significa horrível? Ruim? Maravilhosamente espetacular, maravilhosamente maravilhosa. Entende? Só que a gente fala ao contrário. Passa uma criança muito bonita, aí você olha para ela e fala assim, feia, né? Não é feia, é bonita. Então, muitas das vezes a gente usa a palavra escândalo, e a palavra escândalo para nós tem uma conotação negativa, uma conotação pejorativa. Mas eu gostaria que a gente lembrasse que a gente às vezes fala, né, por exemplo, as atuações, eu não sou Botafogo não, tá? Mas as atuações do Botafogo este ano são um escândalo, de tão boas que são. As atuações do Flamengo, quando tinha aquele técnico, Jorge Jesus, né, eram um escândalo, de maravilhosas. A seleção brasileira do Tele Santana era um escândalo. Então repara, a palavra tem várias significações que a gente tem que procurar entender. Jesus não estava falando literalmente de escândalo da maneira como a gente pensa. E é isso, é fundamental que a gente entenda, para poder tentar perceber o que Jesus estava fazendo. Uma outra coisa muito importante que vale a pena, a gente vai ter slide lá na frente para tratar disso, mas desde já vale a pena a gente lembrar. Jesus tinha como enorme propósito, né, cutucar os fariseus, cutucar os doutores da lei. Por quê? Porque Jesus percebia no comportamento deles que eles utilizavam as leis e eles escreviam as leis em benefício próprio. Então, no decorrer do tempo, Jesus percebendo, vira e mexe, Jesus falava assim, hipócritas. Esse assunto de escândalos, Jesus está falando, serve para todos nós, claro, né? Serve, não vai pensar que não serve para a gente não, serve para a gente. Mas, lá naquela época, estava principalmente direcionado para os doutores da lei, para os fariseus. Então, vamos ao estudo propriamente dito. Começa lá em Mateus capítulo 18, versículo 6, e é o próprio Jesus que fala com a gente. E ele diz assim, se alguém escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, fora melhor que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar, e que o lançassem no fundo do mar. Olha, a imagem é complexa. O que Jesus está falando de maneira muito clara? Ei, vocês que estão maltratando os judeus, ei, vocês que estão tratando os judeus de maneira muito, é difícil de falar, até encontrar uma palavra.
Alguém aqui já leu o livro Paulo e Estevão? Já leram? Quem leu, levanta a mão, só para eu ter uma noção. Pouca gente. Então, ó, eu não vou contar o livro todo não, tá? Só vou contar só uma partezinha do livro. Uma partezinha do livro conta o seguinte, que tinha um companheiro que ele vai andando assim na rua, porque ele está indo ao mercado, e aí ele pensa assim, acho que eu vou por esse caminho aqui. Na hora que ele vai no caminho, ele encontra soldados romanos. E aí ele pensa assim, acho melhor não falar com os soldados romanos. No que ele passa pelos soldados, e os soldados veem que ele passou, aí os soldados falam para ele assim, que tipo de judeu é você que passa por soldados romanos e não cumprimenta? E aí, bateram no cara até sair sangue. Liberaram o cara. O cara foi no mercado, fez as compras e ia voltar para casa. Aí ele pensou assim, eu não vou voltar por aquele caminho, porque ali tinha soldados romanos. De maneira brilhante, ele falou assim, vou por outro caminho. E foi. No que ele vai por outro caminho, ele encontra um outro grupo de soldados romanos. E aí ficou pensando assim, falo ou não falo? O que vocês fariam? Falo ou não falo? Fala, não é? Mas repara, ele não foi falar com os caras, só bom dia, boa tarde, não, ele falou assim, ó queridos soldados, não foi dessa maneira, se ele fosse carioca ele ia dizer, ó queridos soldados romanos, bonitos, cheirosos, maravilhosos, fora de série, e encher a bola do soldado romano. E aí quando ele vai falando com o soldado romano, eles falaram para ele assim, que tipo de judeu é você que fala com o soldado romano? Pá. No dia seguinte passou uma biga na frente da casa dele e disse para ele assim, ei, quem quiser reclamar de alguma coisa do Império Romano, é só ir no administrador. E aí ele foi. E aí ele disse assim, olha, eu quero contar um absurdo, porque eu encontrei com soldados romanos, não cumprimentei e apanhei. Depois encontrei outro grupo de soldados romanos, cumprimentei e apanhei também. E aí o cara que estava pegando aquela instrução, pegou e falou assim para ele, e você aprenda que nunca deve reclamar de soldados do Império Romano. E pá de novo nele. Gente, absurdos. Jesus via isso o tempo todo. A maldade, a pilhagem, impostos, humilhações, eram coisas assim que não tem nem descrição. E aí Jesus está nesse momento falando diretamente para aqueles doutores da lei, falando diretamente para os poderosos. E ameaça de uma maneira muito forte, porque ele diz assim, a mó, né, uma mós, né, essas mós, é aquela pedra lá pesada. Claro que não tem nem como pegar aquela pedra, atar no pescoço de alguém e jogar no mar, não tem como fazer isso. Mas Jesus está querendo usar uma imagem tão poderosa para que as pessoas olhassem e ficassem assim, nossa, que coisa incrível. Se a gente quiser trazer para 2023 talvez não, tá? Mas se a gente pensar lá na década de 60, 70, era aquela mãe que falava para o filho assim, menino, eu já falei com você 1 milhão de vezes. Entende? Aquele exagero. Jesus, para quem lembra, né, do português, aulas de português, Jesus utilizava uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é a figura do exagero. O tempo todo ele exagerava, jogava pesado, para ver se conseguia fixar na cabeça das pessoas o que ele queria falar. Nesse caso específico, a questão mais pesada que existia dentro dessa ameaça era o fato de que a pessoa que fosse lançada no mar não teria o direito ao sepultamento. Então é como se Jesus falasse assim, ei vocês, Jesus jogou pesado demais também com eles, né? Ele precisava fazer isso, claro, mas na hora que ele usava determinados termos, as pessoas olhavam e falavam assim, não é possível.
Só para a gente lembrar de um termo que Jesus utilizava, ele chegou em determinado momento e falou assim, para todos aqueles doutores da lei, todos se enchendo, se inflando, aí ele chegou para eles e falou assim, pois saibam que os publicanos e as meretrizes antecederão vocês no reino dos céus. Aí as pessoas ficavam com o olho desse tamanho assim, do que Jesus falava. E aí entra aquela frase que foi dita até aqui na abertura do trabalho, né? Olha lá, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Aí a gente vai pegar agora o sentido da palavra escândalo que tinha lá naquela época. Escândalo era tropeço, era tudo o que leva o homem à queda. Mau exemplo, princípios falsos, abuso de poder. É o que mais tem, é o que mais tem, né? Quantas pessoas já não ouviram falar no achado não é roubado? Entende? Achado não é roubado é bom quando não é a sua coisa que você está perdendo. Quando você perde, você fala assim, não, eu não quero que a pessoa ache, fique para ela, que história é essa? E por aí vai. Se a gente for começar a parar e ficar puxando quantas frases falsas são utilizadas no dia a dia, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo rouba. O negócio é tão absurdo que começa assim, todo mundo rouba. Você rouba? Não, então não é todo mundo. Para ver como é que o princípio é falso. Você pode chegar chega na comunidade, anda aqui no Rio de Janeiro, em determinadas comunidades, em determinados locais, em determinados bairros do Rio de Janeiro, o pessoal da Tijuca fala mal do pessoal da Barra. O pessoal do Meier fala mal do pessoal de não sei aonde. Entende? Então ficam falando, um fala mal do outro, o outro fala mal do um, e vira um caos. Para quê? Como se tivesse diferença entre as pessoas. Porque lá... Aqui eu estava vendo o nome do livro, do Lorival. Esse nome é um livro muito interessante, Gotas de Esperança. Lá no Centro Espírita Jorge Niemeyer, a gente faz um trabalho de distribuição de alimentos para os nossos irmãos que estão em situação de rua. O nome desse trabalho é Gotas de Esperança. Vou contar uma coisa para vocês. Se eu falasse a quantidade de vezes que as pessoas chegam e dizem assim, você entra em comunidade para distribuir lanche? Aí eu falo, eu entro. Mas não é perigoso? Aí eu respondo assim, não, perigoso é, né? Mas também é perigoso em São Conrado, na Barra da Tijuca, no Recreio, no Flamengo, em Botafogo, no centro da cidade, no Meier, na Tijuca, no Grajaú. Você pode usar qualquer lugar do Rio de Janeiro. Entra dentro da comunidade e você vai perceber que 99,99% são pessoas dignas, pessoas corretas, pessoas que querem fazer o bem da mesma maneira que cada um de nós. Então, na realidade, a gente vai perceber que essa palavra escândalo, ela inclusive tem uma origem lá no grego, que dizia pedra de tropeço. É escandalon, né? Está escrito ali, né? Pedra de tropeço ou armadilha para fazer alguém cair. Vem do verbo escandalizar, provocar a queda, escandalizar. Vou contar uma coisa para vocês. Nos esportes, os brasileiros são muito ufanistas. Nós, brasileiros, somos muito ufanistas. Então, lá na seleção do Brasil, em 82, eu me lembro que um locutor falava assim na televisão, é o futebol das galáxias.
Aí todo mundo, e o Brasil vai ser campeão, porque o Brasil vai ser campeão. Aí a Itália foi lá e ganhou. Quando chegou aqui na Olimpíada, aqui no Brasil, o pessoal falou assim, com toda certeza, quem que ganhou aqui? Foi o vôlei feminino ou foi o masculino? Foi o masculino, né? Todo mundo falou assim, não precisa nem ver, o vôlei feminino tem medalha. O que aconteceu? Perdeu. Por quê? Porque a pessoa, ela utiliza frases, utiliza textos do tipo, já ganhou. Ou seja, quando você utiliza um texto do tipo, já ganhou, isso que você está falando é um escândalo. Um pai que chega para o filho e diz assim, meu filho, você é a pessoa mais inteligente do mundo. Acredite, é um escândalo. Por quê? Porque às vezes o filho vai se achar e quando ele for lidar com a vida, ele vai perceber que existem outras pessoas que podem ser mais inteligentes do que ele. E aí isso causa, você é a minha princesa, você é a mais bela do mundo, você é o mais isso do mundo. Todas essas frases são frases que a gente deveria tomar cuidado quando diz. Tentar construir frases no sentido de esforço e não no sentido de posição. Meu filho, que bom que você é uma criança esforçada. Seja sempre assim. Minha filha, que bom que você é uma criança que gosta de se vestir bem. Procure ser sempre assim. Tenha zelo com o seu corpo. Tenha zelo com as suas coisas. E aí você vai perceber que existem maneiras da gente falar que às vezes a gente está fazendo com que seja... Tem até um texto do Emmanuel, que fala de uma determinada... Eu não estou lembrando agora o nome do livro. Acho que pode ser Livro da Esperança. Que o Emmanuel pega, ele fala que um pai que cuida de uma criança, e aí vai colocando a criança numa redoma, sabe como é que é? Sabe? Protege de tudo, não deixa a criança não sei o quê, não deixa nada, bota tanta redoma em volta da criança, que quando esse pai se ausenta, a criança toma um choque de realidade. Então isso são coisas muito importantes para a gente perceber, porque às vezes sem a gente querer, porque isso é uma conotação muito importante, porque às vezes você vai perceber que você está sendo motivo de escândalo, sem na realidade querer fazer escândalo. Não é que você queira fazer uma coisa, estou com vontade, porque ninguém quer destruir os filhos, ninguém quer destruir as pessoas que gostam. E essas coisas são importantes da gente perceber. Mas Jesus também diz, aquela palavra ali, é necessário que venha o escândalo. Aí a pessoa pode pensar assim, então Jesus está dizendo que é necessário que venha escândalo. Não, Jesus não está dizendo isso. O que Jesus está dizendo é que, quando Jesus olha o nosso planeta, ele olha para nós, vocês lembram o que ele falou quando ele estava na cruz? Igualzinho o texto que a gente viu aqui na preparação do ambiente. Ele não se preocupou em ficar condenando, julgando as pessoas que estavam à volta dele. Mas disse de maneira muito clara, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus tinha plena noção dessa situação que está aqui. Nós temos uma classificação, essa aqui é a escala espírita, está pequenininho, mas dá para ler, tá? Terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, espíritos bons, primeira ordem, espíritos puros. Na hora que a gente se comporta no dia a dia, a gente muitas das vezes pensa que nós somos puros, mas nós não somos. Na hora que a gente está fazendo entrevista de emprego, vocês lembram disso? Como é que é entrevista de emprego?
Ah, você é uma boa pessoa? O que a gente responde? Sim, né? Mas fala sério, nós somos sempre boas pessoas? Não. Infelizmente não. Reparem a minha pergunta. A minha pergunta foi: nós somos sempre boas pessoas? Não. De vez em quando a gente consegue ser boa pessoa. Mas a gente ainda escorrega muito. A gente critica o colega de trabalho. A gente às vezes vigia o colega de trabalho. Às vezes a gente cuida da vida do outro. Quando a gente fala de cuidar da vida do outro, tem gente que diz assim: não, mas nós não cuidamos da vida do outro. E aí eu lembro para a pessoa qual é o programa de maior audiência na televisão brasileira. É o famoso, né? Sabe qual é? É o tal do BBB, do Big Brother Brasil. Faz bem não ver. A gente devia se eu estou falando por mim, né? Se a pessoa quer ver, ela pode ver. Não tem esse negócio dentro da doutrina espírita, lei de liberdade. Mas repara uma coisa. Outro dia eu estava lavando louça, já tem tempo. Eu estava lavando louça, e aí o cara lá na televisão lá, né? Porque às vezes quando a gente está sozinho em casa, eu moro sozinho, quando a gente está sozinho em casa, a gente faz assim, a gente liga a televisão para ficar tendo, né? Tem gente que vota palestra espírita, boa ideia também. Mas aí eu estou lá com a televisão ligada, e aí eu estou lavando louça, e aí daqui a pouco o cara, Big Brother Brasil, Big Brother, eu falei, caramba, vai começar o Big Brother. Aí eu estou tentando terminar de lavar para poder desligar a televisão, né? Mas não deu tempo. Aí a santa criatura veio assim: em primeiro lugar, eu. Em segundo lugar, eu de novo. E em terceiro lugar, eu mais uma vez. Gente, foi com sabão mesmo, não quis nem saber. Fui lá com sabão e bum, apertei o botão. Para, eu não posso deixar um troço desse entrar na minha casa. Entende? É isso que a gente tem que entender. Nós precisamos cortar o mal pela raiz. Se alguém chega e começa, né? Sabe o que aconteceu com fulano? Entendeu? Não conta não. Não quero saber o que aconteceu com fulano não. Reparem que eu estou falando de fofoca, tá? Eu não estou falando de comentários de amizade. Sabe, a fulana está com um problema com um parente. Vamos pedir pela fulana, vamos pedir pela mãe, pelo pai da fulana que está com problema em casa. Igual como eu recebi hoje à tarde, agora no final da tarde, eu recebi uma mensagem de um companheiro que dizia assim: olha, meu pai está internado lá no hospital, eu acho que é CNH ou CHN em Niterói. Tem um hospital assim, é CHN ou CNH, uma coisa assim, lá em Niterói. Aí falou assim: meu pai está internado nesse hospital lá em Niterói e precisa doação de sangue. Uma coisa dessas, nós temos o dever de falar adiante. Entende? Então, quando a gente tem uma situação que realmente tem sentido, tem que falar. Agora, não tem que falar da vida alheia. Isso a gente não tem que falar. Não tem que comentar, não tem que julgar, não tem que emitir parecer. Sabe o que eu acho? Não quero saber o que você acha. É a vida dela. É ela que tem que saber o que ela acha, e não o que a gente acha. E Jesus percebia que nós não estamos nesse patamar. Por que ele percebia isso? Porque quando a gente pega essa imagem, a gente vê que os espíritos do patamar menor têm predominância material, e os espíritos do patamar maior têm predominância moral. Aqui esse daqui material e esse daqui moral. Para pensar como é que nós somos. Nós não somos da predominância moral. Não só. A gente tem que entender isso com muita tranquilidade, entende? A gente tem que olhar assim, com tranquilidade. A gente não precisa achar, isso é uma coisa terrível. Não é terrível. Todos nós somos perfectíveis. Todos nós chegaremos como espíritos puros num determinado tempo. Mas no momento atual,
nós somos espíritos de terceira ordem. E Jesus sabia disso. Isso daqui funciona mais ou menos da seguinte maneira. Alguém aqui tem mais de um filho? Tem? Quem tem mais de um filho? Vocês têm filho, algum filho que seja bem bagunceiro? Tem? Então o que acontece? Quando você entra em casa e vê uma coisa errada, foi ele. Entenderam como é que funciona? Ainda tenho, né? Mas ele agora já está, né, 35 anos. Né? O Maurício foi uma criança, né? Ele tem TDAH, tá? Ele em todas as refeições, olhem o que eu estou dizendo a vocês, parece exagero, não é exagero. Em todas as refeições ele entornava o copo de refresco. Todas. Se você pusesse leite, entornava o leite. Se pusesse refresco, entornava o refresco. Se pudesse guaraná, entornava o guaraná. O que tivesse, ele entornava. Até um dia que nós conseguimos encontrar, né, um jogo americano que tinha uma florzinha. E aí a gente começava a refeição e falava assim: Maurício, o refresco é na florzinha. Pois aquela santa criatura, uma bela vez, estava em casa, eu estava chegando do trabalho, ele foi me dar um susto, e se escondeu atrás da televisão. Na hora que eu entrei em casa, ele falou, bu! E no que ele falou, bu, a televisão, bu, no chão. E no que a televisão, bu, no chão, começou a pegar fogo a televisão. Pergunta, ele me deu susto? Me deu um tremendo susto. Entenderam? Então, o que isso quer dizer? Quando tem alguma coisa errada, na minha cabeça, eu ficava assim, erradamente, tá? Já vou falando para vocês, erradamente. Mas, quando a pessoa fez a fama, é esperado que ele faça bagunça. Então, quando a gente pensa em nós, quando nós pensamos em nós, quando Jesus olha para nós, sabe o que Jesus vê? Ele vê assim, quer ver? Se eu perguntar para vocês, por favor, sem timidez, né? Tá? Completem. Bateu, mas é sem timidez, que eu acho que vocês sabem a resposta. Vamos lá, segunda tentativa. Bateu, isso. Toma lá, isso. Olho por olho, isso. Não sou homem de levar. Vocês estão vendo como é que funciona? A gente às vezes ri de nervoso, mas a verdade é a seguinte: Jesus está olhando o nosso planeta, e ele olha e fala assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Porque nós somos assim. A gente cansa de ouvir, todas as vezes que alguém te ofender, nós devemos perdoar. O que a gente faz? Toma lá, dá cá. Ele me paga. Ele que aguarde. Tem uma que é ótima, né? Eu dou um boi para não entrar na briga e dou uma boiada para não sair da briga. Para! Tem mais outra, olha aí, olha como é que nós somos bons. O nome é Catispero. Meu Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é que funciona? Jesus está vendo isso. E aí ele diz assim, mais uma vez, uma mensagem destinada a fariseus, tá? É destinada a nós, mas também destinada a fariseus. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Quando a pessoa ouve isso, pensa que Jesus está falando de crianças.
ele não está falando de crianças. Ele está falando daqueles que são os pequenos dentro da sociedade. Então, nós, quando olhamos um companheiro que está em situação de rua, a gente precisa parar de olhar para eles e achar que todos eles são assim, assado e assim por diante. Eu estava no meio de uma distribuição outro dia, estou no meio da distribuição. Aí um companheiro virou e falou assim para mim: pois saiba que eles estão na rua por pessoas como o senhor, apontando para mim. E aí eu virei para ele e só disse assim: eu gostaria que o senhor pensasse quem é a criatura do nosso planeta que tem prazer em dormir com barata e com rato. Eles não estão amarradões. E aí o cara ficou assim. Eu já estava no bateu, levou mesmo, né? Eu já tinha entrado no bateu, levou, e eu virei para ele e perguntei para ele assim: se o senhor acha isso que eu estou dizendo, dá emprego para algum deles. Aí o cara arregalou o olho desse tamanho, né? Por quê? A gente julga, mas na hora de empregar um companheiro que está com tornozeleira eletrônica, algum companheiro que está totalmente na rua, eu tive uma experiência outro dia que foi uma coisa impressionante. O cara estava com a roupa toda... não era dele a roupa, né? Não era, ele estava com roupas que ele vai recebendo, vai ganhando. Então a roupa estava grande, a camisa estava grande. Mas aí ele chegou para mim e falou assim: olha, eu queria que o senhor tirasse uma foto minha, para quem sabe eu conseguir um emprego. Gente, uma gracinha, entendeu? Mas a gente olha aquilo e fica falando assim: o que eu posso fazer? Entende? Por quê? Porque ninguém dá emprego, ninguém ajuda. E quando ajuda, as fundações sociais que ajudam aqui no Rio de Janeiro, tiram de um lugar, levam para o outro e não dão nenhum amparo. É disso que Jesus está falando. Da pessoa que tem um olhar superior em relação à próxima. Da pessoa que julga o seu semelhante pela roupa que ele veste. Ah, você está com sandália de dedo, então não vale nada. Para. Não é assim que a gente deve julgar as pessoas. Declaro-vos, e aí é interessante a gente pensar o seguinte, porque Jesus, estava falando das crianças, estava falando desses pequenininhos, dos menores na escala. E aí ele diz assim: declaro-vos que os seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então, a interpretação que a gente percebe para aqueles pequenos, quem são os pequenos? Quem eram os pequenos? Ainda são aqueles que são iniciantes, entende? Que a pessoa chega e fala assim: qual é a tua experiência? O cara fala assim: não, eu nunca trabalhei. Ah não, mas nós estamos precisando de gente que tem experiência. Pergunta: se o cara que nunca trabalhou não consegue trabalho porque não tem experiência, e só se quer gente que tem experiência, quando é que o cara vai ganhar experiência? Nunca. É o cara que é ignorante, que a pessoa acha, né? Isso aqui é frase que a gente tem que tomar cuidado. O centro espírita às vezes diz assim: nós queremos dizer que aqui ninguém sabe mais do que ninguém. Isso não é verdade. Entende? Aqui todos sabem mais do que os outros demais, cada um na sua especialidade. Se eu perguntar assim: quem sabe fazer fricassê de frango? Ninguém? Ah, então levanta a mão aí para a gente saber, né?
Aí, atenção, dirigente da casa, anota o nome das pessoas que estão levantando a mão aí, sabem fazer fricassê de frango, né? Quem é que sabe fazer torta de limão? Isso, né? Eu adoro, eu amo torta de limão. Então reparem, para cada coisa tem uma pessoa que sabe mais. Entenderam? Então o que a gente tem que entender? A gente não tem que usar uma frase que denigre todo mundo. Não, cada um tem o seu potencial. E Jesus disse isso. Não é Eduardinho que diz isso, quem disse é Jesus, que fala assim, né? Em determinado momento ele diz, eu sou a luz do mundo. No outro momento ele diz, vós sois a luz do mundo. Temos capacidade de iluminar os caminhos na rua. É aquele que é pobre, é aquele que é pequeno, é aquele que é aleijado, é aquele que é criminoso. Todos os exemplos de irmãos que são classificados como pequenos. E aí a gente vai naquele filme, que eu não lembro o nome do filme, tá? Eu não lembro o nome do filme, mas esse filme é espetacular, porque a menina, na hora que está falando a respeito do filme, ela diz assim, ela aponta para o universo, né? E aí ela vai mostrando Andrômeda, vai mostrando as estrelas, as galáxias, e ela diz assim, isso é o poder de Deus. Lembra que eu estava falando um negócio sobre Deus? É nesse nível aqui, porque Deus cuida, é tão espetacular o micro, como é espetacular o macro. Quando você olha o nascimento, né, ou a concepção de uma criança, um espermatozoide com um óvulo, aí vai, junta e forma uma célula, essa célula se multiplica, e se são duas células iguais, ninguém faz nada, ninguém está fazendo nada ali, isso é ação de Deus, é lei de Deus funcionando naquele momento. Aí multiplica a célula, todas as células iguais. Chega num determinado momento que tem essa multiplicação, sabe o que acontece com as células? Cada célula fica diferente da outra. Uma célula cuida da cabeça, outra célula cuida dos olhos, outra do nariz, uma da boca, uma do dente, uma da perna, do coração, do pulmão. Cada célula cuida de uma parte diferente. Isso é fantástico, gente. O Deus do infinito, e aí ela diz assim, o Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o meu nome. Nós precisamos ter dentro do nosso coração, na hora do sufoco, na hora da doença, na hora da dificuldade, na hora da derrota, nós precisamos entender, nenhum de nós está desamparado. Nós estamos em pleno mês de setembro amarelo. Precisamos informar aos nossos irmãos que estão sofrendo e dizer a eles, nenhum de nós está desamparado. Essa frase aqui é linda. O Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o nosso nome. Se não quiser falar isso, pega a última frase que Jesus utiliza no Evangelho de Mateus, quando ele diz assim, eu estou convosco até a consumação dos séculos. E aí lembra daquela questão que ele diz para a gente quando a gente estiver em dificuldade. Ele, Jesus, né, falando, né, Jesus era meio carioca, vocês devem saber disso, né? Aí Jesus chegava e falava assim, ei você, presta atenção, vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não pergunta se o cara torce para o Flamengo, se o cara é não sei o que lá, se o cara é brasileiro, porque tem gente que fala isso, né? Ah, Deus é brasileiro. Não, não é não, filho.
Não, Deus é de todos nós. Romário uma vez pensou isso. Romário falou assim, não, porque Deus olhou para mim e falou assim, esse é o cara. Não, todos nós somos os caras. Cada um de nós, do maior ao menor, todos somos os caras. E aí Jesus fala de maneira muito clara, cuidado quando você fala alguma coisa em relação ao irmão seu. Aí eu fiquei pensando num Jerônimo Mendonça. Vocês lembram do Jerônimo Mendonça, não lembra? Você lembra de Jerônimo Mendonça? Jerônimo Mendonça tinha 2 probleminhas só, relativos ao gogó, tá? Porque do gogó para baixo ele não mexia nada. Ele era tetraplégico. E do gogó para cima ele era cego. Pois acreditem, na hora que você olha um Jerônimo Mendonça, a nossa tendência é olhar para ele e dizer, coitadinho. Mas na realidade, coitadinho de nós. Porque aquilo lá é topo de linha. E todas as vezes que a gente vê uma pessoa dentro do nosso planeta, que você vê, e ela está em situações extremamente complexas, que nós possamos entender que esse espírito é um espírito maior do que nós. É só a gente parar para pensar em Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Frei Damião, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, e por aí vai. Todos os grandes passaram por sufoco. Eu vou encerrar a palestra nesse slide aí, que já são 20h58. Mas eu queria dizer a vocês que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 8, diz assim, se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Pelo amor de Deus, não é para levar ao pé da letra. Eu estou falando isso, por quê? Porque existem lugares no nosso planeta que os caras levam ao pé da letra. O cara vai lá e corta a mão mesmo. Mas é assim que os caras fazem, porque levam ao pé da letra. Da mesma maneira como nós, numa outra época na história, pegamos aquela questão, né? Eu vim trazer a espada, e a pessoa, entendi. Agora eu entendi o que Jesus está falando. É para pegar a espada e ir lá contra os muçulmanos para usar. Não foi isso que ele falou, pelo amor de Deus. A espada é para a pessoa se cutucar, para poder olhar o que tem que se mudar dentro de si. E não para impor a força em cima dos outros. E aí depois ele diz assim, melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes 2 e serdes lançados no fogo eterno. Claro que ele está falando aí também de uma questão da reencarnação. Claro. Mas aqui assim, a gente precisou comentar a respeito dessa expressão fogo eterno, que ele utilizava em determinado momento como fogo eterno, em outro momento como geena, tá? Às vezes, cada hora ele usa de uma maneira. E é interessante a gente olhar o mapa de Jerusalém. Isso aqui é Jerusalém, tá? Jerusalém estava em cima de uma montanha. Essa daqui é a cidade antiga. Isso daqui depois são os muros da cidade nova, tá? E aí o que acontece? Quando você pega esse grupamento todo aqui da cidade, né? À direita você tem o Monte das Oliveiras. Ao norte você tem a estrada para Samaria, que vai para o Império Romano. Para a esquerda você tem a estrada que vai para Jope, que fica na beira do mar Mediterrâneo. Então o vento sopra daqui para cá.
Então, aonde vai jogar lixo? No Monte das Oliveiras? Não. Vai jogar lixo na estrada que vai para o Império Romano? Não. Vai jogar lixo aonde venta todo dia para dentro da sua casa? Não. Então, aonde o pessoal jogava lixo? Aqui embaixo. Então, esse lugar aqui, do Vale do Inom, ficou sendo conhecido como um lugar terrível. Um lugar terrível. Era lugar que era utilizado para condenação. Para condenação não, para condenação também. Mas antes, lá atrás, existia um deus, Moloque, que eles faziam sacrifícios para o deus Moloque. Vocês têm noção de como é que se fazia sacrifício? Eles pegavam algum parente de pessoas que eram inimigos políticos e jogavam lá naquele precipício. Nesse nível. Claro que vai perguntar: alguém quer ser jogado no precipício? Não perguntavam isso. O cara pensava assim: quem é o meu inimigo político? Zé. Então vou pegar o filho do Zé e vou jogar lá. Era lugar terrível. E mais, quando a cidade começou a crescer, também se jogou lixo, descarte de lixo nessa região. E aí, como o lixo começava a cheirar mal, incineravam o lixo. Eu estava lembrando outro dia de um outro detalhe muito interessante, é o seguinte: vocês lembram o que acontece quando você coloca o lixo e você tampa o lixo com terra? O que acontece? Quem lembra? Sai um gás de dentro ali assim. Esse gás, quando chega de noite, faz como se fosse um foguinho, entendeu? A imagem dele. E aí eu estava lembrando que naquela época não tinha ainda light, não tinha luz, entende? Então essa região aqui era uma região que ficava extremamente escura. Então durante as noites também saía fogo do meio da terra. Então você imagina, na cabeça de pessoas ignorantes, que éramos nós naquela época, o pessoal olhava e dizia assim: aquilo lá está sempre pegando fogo. É uma região de fogo eterno. Então, quando Jesus queria fazer uma referência, ou quando alguém queria fazer referência a algum lugar que fosse considerado perigoso, a pessoa fazia referência ao Geena, fazia referência ao fogo eterno. Tá bom? Basicamente é isso que a gente queria trazer hoje. Nós vamos parar por aqui, porque a hora já passou, tá? Já falamos tudo que a gente queria falar. E um grande abraço, um beijo para todos, tá? Graças a Deus. Bem, meus amigos, que bom aprender um pouco mais, né? Um pouco de história, para entendermos um pouco mais sobre a mensagem de Jesus e entender também os nossos irmãos de outras religiões que interpretam o Novo Testamento, o Antigo Testamento de uma maneira ao pé da letra, não enxergando profundamente a mensagem do Mestre. E graças a Deus, Deus é tão bom que organizou, né, o Consolador prometido e nos deu mastigadinho o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho, né, que traz a parte mais importante do Novo Testamento de uma forma muito fácil que todos podem entender. Então foi mais um presente dado por Jesus. Jesus está, com certeza, por trás de tudo isso, né, de bom que nos acontece. Ele, há mais de 2000 anos atrás, já tinha falado que mandaria o Consolador prometido. E ele cumpriu essa promessa. A nossa doutrina, a doutrina espírita, é tão linda, maravilhosa, nos esclarece tanto.
Nós é que temos que vivenciar um pouco mais, né? Devagar, nós vamos refletindo e aprendendo. Agradecemos ao nosso irmão Eduardo e vamos fazer as nossas preces, né? É um momento de trabalho de todos nós. Todos nós agora somos trabalhadores de Jesus e vamos usar o nosso sentimento, o nosso pensamento para mandar energia boa em torno de nós. Nós somos o sal da terra e precisamos agir como. Então vamos orar por aqueles que partiram da terra, cumpriram a sua missão e retornaram ao plano espiritual. E nós temos a certeza que eles estão em algum lugar mantendo a sua individualidade, mantendo essa ligação conosco. E todo esse amor, todo esse carinho não se perdeu. Não seria justo. Então, nesse momento, como nós todos estamos mergulhados no fluido cosmo universal, nós podemos usar esse recurso do nosso pensamento, que é o veículo do nosso sentimento, para mandar esse carinho, aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquele irmão, aquela pessoa especial que nós amamos tanto, não está mais fisicamente ao nosso lado, mas continua no plano espiritual exercendo a sua função. Como nós pedimos aqui para o nosso irmão José Teixeira Paulo, né, pai da nossa irmã Conceição, que ele seja muito bem recebido no plano espiritual, que ele continue a sua caminhada de luz. Ele continua sendo pai, né, tomando conta daqueles que ficaram aqui. E nós queremos que ele receba toda a proteção, todo o carinho, porque o trabalho de evolução continua no plano espiritual, né? Em nome da sua filha, em nome dos seus filhos, em nome de sua esposa, dos seus amigos, que o nosso irmão José Teixeira Paulo esteja muito feliz no plano espiritual. Que assim seja. E também para o nosso irmão Fernando Franco, desencarnou hoje aqui num bairro, era conhecido, né? Então, aquele Pai de infinita misericórdia, receba o nosso Fernando com muito carinho, com muito amor, para que ele siga em paz esse caminho de evolução. Todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que nem precisa escrever, está no nosso coração, está na nossa mente, receba nesse momento o nosso carinho, o nosso abraço. E pedimos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Ó Pai de infinita misericórdia, que conhece o nome de cada um, receba esses nossos irmãos queridos no plano espiritual com muito amor, para que eles sejam felizes nessa verdadeira vida que é a vida espiritual. A todos os irmãos desencarnados aqui presentes na nossa casa, que vieram estudar conosco, todos os nomezinhos que nós colocamos na caixinha de prece, todos eles com muito carinho, e tantos irmãos que nós não conhecemos e que precisam dessa ajuda, todos recebam esse carinho de Deus. Graças a Deus. E vamos então fazer as nossas irradiações. É um momento também extremamente importante. Nós podemos mentalizar aquela pessoa que está precisando de carinho, aquela família, aquele ambiente de trabalho, a nossa casa. Precisamos fazer uma limpeza espiritual nesses lugares
e podemos fazer uma transfusão de energia desse ambiente que nós estamos, ambiente salutar, de muita harmonia, para entrar para dentro da nossa casa, energizando as pessoas que lá estão, limpando o ambiente, né? E aí vai para o nosso ambiente de trabalho, aonde a nossa humilde energia puder ir, para todos os nomes que nós colocamos na caixinha de irradiação, né? Que esses lares sejam visitados pela equipe da casa, para que ajude naquilo que for possível. É um trabalho intenso. Nós não estamos percebendo com os olhos físicos, mas sentimos essa energia que circula e que trata a cada um de nós. Graças a Deus. E também queremos pedir pela nossa saúde, né? Mais do que nunca, a saúde mental é extremamente importante no mundo de hoje. Entendermos a situação, saber lidar com as dificuldades, saber lidar com as pessoas, né? Desenvolver em nós recursos de equilíbrio, de paciência, de serenidade. Mais do que nunca isso é muito importante para que a nossa saúde possa ser estimulada. Tudo começa no mundo do pensamento, né? Da mente. Então que nós possamos elevar o pensamento a Jesus, pedir esse socorro. Deus sabe aonde dói, Deus sabe que nós precisamos, mas Ele quer ver o nosso movimento. E nós estamos aqui pedindo a Ele socorro, ajuda, porque com o amparo de Deus, o amparo de Jesus, tudo fica mais fácil, não é verdade? Então, nesse momento, nós queremos pedir que as águas do ambiente sejam fluidificadas, né? Que na caixinha de visita médica nós depositamos nome, endereço. Tenho certeza que a equipe médica da casa vai visitar essas pessoas e vai ajudá-las, né? Também pedir pelos irmãos que estão pela rua, os nossos irmãos que estão nos hospitais, orfanatos, prisões, todos sejam ajudados com muito carinho. E pedir por nós, que aqui estamos, que viemos em busca desse alimento para a nossa alma, para que esse clique aconteça dentro de nós, para percebermos e sentirmos a verdade do Mestre amado Jesus. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus sabe onde dói, Deus vai colocar a mão em cada um de nós aqui e aliviando, né, as nossas dores. Eu peço com muito carinho pelo nosso irmão Eduardo, que ele teve um acidente, né, machucou o ombro direito. Eu peço à equipe médica da casa, tão carinhosa, que possa derramar sobre esse ombro do nosso irmão o alívio em suas dores. Graças a Deus. Que as águas do ambiente sejam fluidificadas, né, também.
E vamos agora, meus irmãos, para o último momento, é o passe ainda coletivo, elevando o nosso pensamento a Deus para receber mais o carinho do plano espiritual. Vamos todos fazer essa experiência, né, de entrar no lago de Genezaré e sentir a presença de Jesus bem perto de nós, nos abraçando, nos orientando por caminho do bem. Contam que Jesus, certo dia, andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Amado Mestre Jesus, a nossa gratidão, muito obrigado por tudo, pela sua presença em nossa vida, pelo carinho com que nos trata. Agradecemos aos nossos anjos da guarda, amigos espirituais, aos mentores da casa. Agradecemos a presença do nosso irmão Eduardo, que veio fazer o trabalho nessa noite. Agradecemos a presença de todos vocês. Somos todos trabalhadores de Jesus, isso é muito bom. Que Deus abençoe a todos no retorno aos seus lares, abençoe as suas casas, abençoe a nossa comunidade, o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, a nossa terra escola querida, todo o universo. Obrigado, Senhor, e pedimos permissão para encerrarmos mais um trabalho nesta casa, lembrando a vocês que a nossa casa faz um trabalho bonito de operação espiritual. Todo primeiro sábado de cada mês, as inscrições estão abertas. A nossa irmã Andréia estará à disposição para quem quiser fazer inscrição ainda hoje, na secretaria ou na biblioteca, ok? E lembrar vocês da sessão de quinta-feira à tarde, às 3h, uma sessão muito legal. Para quem tem dificuldade de vir à noite, venha de tarde. E a importância da evangelização, a importância dos estudos online e presenciais da casa. Qualquer informação é procurar o nosso irmão Ricardo e quem puder esclarecer vocês, ok? Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.